chega aí. É porque no Danilo Gentili ele levanta a perninha assim. Era só isso mesmo. Eu não sei porque eu fiz isso. E eu queria também convidar ele que está estreando na nossa conferência, a primeira vez. Carol já esteve com a gente ano passado, já é de casa. Mas eu queria convidar com muita alegria e uma salva de palmas, Tiago Mates. Seja bem-vindo, mano. Vocês perceberam minha perninha de novo? Pois é, Tiago esteve com a gente ano passado, 7 anos da Ponte. Esteve pregando aqui na Toca e também no domingo. E agora, mais uma vez, aqui na nossa igreja, dessa vez no Experience. Amanhã também vai estar pregando em Boa Viagem no Recife Antigo. Carol, seja bem-vinda novamente. Bom demais. O que é que vocês estão achando da conferência? Já está desligado. Agora foi. Voltou. Muito bom estar com vocês. Bom demais. E você, Tiago? Bom demais também. Do que eu peguei hoje de manhã até aqui, maravilhoso. Muito legal. O pessoal está servindo vocês direitinho? Direitinho, tá? Comi pela primeira vez carne de bode. Muito bom. Adorei. É muito difícil ter algo aqui em Recife que as pessoas não gostem. É? Muito. Ah, muito injusto isso. Recife é uma cidade maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Eu não consigo achar defeito em Recife. Também não. Sim, o canal aqui é cheiroso. Pessoal, sejam bem-vindos. O tema da Carol foi a Igreja de Cristo no Mundo. E o tema que o Tiago vai falar daqui a pouco é Trabalhando no Mundo. São dois temas que, será que a gente consegue fazer uma conexão sobre o papel da Igreja de Cristo e o trabalho na perspectiva do mundo? Eu acho que tem tudo a ver. Tudo a ver. Desenvolva em nome de Jesus. Desenvolva numa frase, né? Disserte sobre o tema. Só um momento. Tiago, você perdeu a conferência ontem à noite, foi ótima. Eu imagino. Né? A pregação ontem à noite, não foi boa? Demais. Estou brincando. É que eu falei sobre ser sal e luz no mundo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da vocação no trabalho, né? Então, Sim. passo a bola para ti. Ah, que legal. Eu acho que esse tema é muito legal, né? Porque se a gente está falando da igreja no mundo, eu acho que um dos erros que a gente sempre cometeu e continua cometendo é esse dualismo, né? Essa dicotomia entre o sagrado e o profano. Às vezes a gente tem aquela ideia de que quem serve a Deus é o pastor, é o missionário, mas eu que tenho um trabalho comum, eu que tenho uma rotina comum no dia a dia, seja na faculdade ou seja lá onde for, parece que isso não é servir a Deus, né? Como eu posso contribuir para o reino de Deus, o que eu posso fazer de fato que fará diferença, né? E a gente perde essa noção daquilo que o Tim Keller fala, e eu vou falar daqui a pouco, que na verdade as nossas vocações são um caminho para servir a Deus no mundo, ou para fazer a obra de Deus no mundo. Então, a igreja no mundo, ela está atuando através da sua vocação. Cada um de nós tem uma vocação. A sua vocação é o seu chamado para servir a Deus através desses dons, talentos que Ele te deu. E é ali que Deus quer te usar, né? Eu acho que esse é uma introdução aí para o nosso papo, né? Eu lembrei agora do Igor Miguel, né? Ele uma vez foi lá em Montemor e pregou sobre trabalho. Eu lembro que ele falou assim: realização no trabalho é um conceito pagão. Eu lembro que foi um choque assim para os jovens da igreja, sobre realização profissional, né? Que a gente usa muito isso. Eu quero estar realizado profissionalmente. Não, isso é um conceito pagão. A gente está realizado em Cristo e por isso a gente trabalha para Cristo. E um conceito que tem me ajudado muito nessa questão do trabalho é pensar que o trabalho também é o cumprimento do segundo mandamento, né? De servir ao próximo, amar o próximo. Então, independente de qual é seu trabalho, você está ali para amar o próximo, porque Cristo te amou, né? Então, talvez essas duas perspectivas, do primeiro e do segundo mandamento, podem se ajustar muito bem nessas duas perspectivas aqui, tanto da vida da igreja quanto o trabalho, né? Aquilo que eu recebo de Cristo, o amor, o perdão, eu transmito e transmito através do meu trabalho. Uma coisa que o John Stott fala é que amor é mais serviço do que sentimento. Então, se nosso maior mandamento, como a Carol falou, é o amor, amar a Deus e amar ao próximo, como eu posso amar? Porque muitas vezes amar para nós é uma coisa muito subjetiva, né?
Mas, na verdade, a Bíblia nos mostra que o amor ele é prático. E o amor, na verdade, o amor cristão, ele tem a ver com serviço. Tem a ver com eu servir o próximo e servir a Deus, né? Então, esse é um conceito para a gente entender do trabalho e da nossa missão no mundo como uma missão, aquilo que Cristo nos deixou, né? Tudo que nós conhecemos de Jesus desemboca em serviço. Então, eu acho legal aquela passagem de João 13 até João 17, 18, quando Jesus está com os discípulos ali na mesa da Santa Ceia, e parece que ali é a formatura dos discípulos, mais ou menos assim, porque Jesus vai ser crucificado logo depois, e aí Jesus diz para eles: agora se vocês entenderam o que eu fiz, quem eu sou, o que eu falei para vocês, agora vocês vão e façam o que eu fiz. Eu estou lavando os pés de vocês, e vocês vão também lavar os pés agora uns dos outros, né? Então, essa visão que a Carol está falando, né, de amar ao próximo e servir o próximo, tem tudo a ver com essa visão do trabalho cristão, né? É isso que nós estamos fazendo no mundo. Agora eu tenho uma pergunta, posso? Para a gente começar. Você tem pode direito de responder qualquer coisa também. aqui, você é a dona do Experience. Obrigada. Não, é que assim, na prática mesmo, eu vejo que muita gente faz essa divisão, né, do trabalho espiritual, esse dualismo. E quem trabalha na igreja, o Bruno que é pastor. Era? Então, perfeito. O Bruno que é pastor, eu vou responder e depois fazer uma pergunta. A presença está aqui. É Deus falando entre nós, amém? Ô, glória. Mas assim, a galera faz uma diferença, né? Nossa, quem trabalha na igreja é espiritual. Então, o Bruno que é pastor, ele é muito mais espiritual do que o irmão aqui da igreja que é frentista. Ou a mãe, como a Fê estava falando, né? E na prática, eu trabalho no ministério também. E existem aspectos muito práticos do ministério que é igual ao de um frentista. Você que lidera equipe sabe disso, né? O cara que trabalha na igreja ligando a luz é extremamente prático, né? Poderia até estar trabalhando em outro lugar, em certo aspecto. Enfim, tem isso aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o trabalho no mundo, ele exige muito. Eu me sinto privilegiado de trabalhar numa empresa que a maioria das pessoas são cristãs. É diferente. Aqui eu trabalho. Mas quem está lá fora tem seus desafios. Aí a pergunta que eu ia fazer era o papel da igreja em relação ao cristão que vai para a guerra, que vai para o frente de batalha. Que, querendo ou não, assim, sabe? Você como pastor. Eu estou fazendo o papel do Bibo. Saudade do Bibo. Me fala aí, porque essa é uma coisa que eu tenho pensado, sabe, Tiago? Tipo assim, realmente a gente é chamado para estar no mundo e tal, mas na prática é difícil. É igual, eu penso nos meus filhos. A gente fala, a gente quer que as crianças estejam na escola, estejam no mundo. Mas não é fácil o mundo, não. Entendeu? Então, esse outro aspecto, como que a igreja pode ser esse lugar que... Porque tem gente que desvia mesmo. Tem gente que desvia. Tem gente que, sei lá, enfim, não é fácil, cansa. Excelente pergunta da Carol. E muito profunda, porque vai mexer, na verdade, com a essência do que é o ministério pastoral. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12 vai dizer que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí, olha o que diz o 12. Eles, esses líderes, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo até que todos nós amadureçamos e nos tornemos como Cristo, né? Resumindo. Agora, olha que interessante. A nossa visão durante muito tempo de cristianismo foi uma visão de que o pastor realiza a obra e nós estamos ali só para desfrutar, para consumir da obra que o pastor está realizando. A Bíblia está dizendo que é o contrário. A Bíblia está dizendo que não é o pastor que realiza a obra. Quem realiza a obra é a igreja. Então, o que o pastor faz? Esse texto está dizendo, eles são responsáveis por preparar, equipar o povo para realizar a sua obra. Que obra? A missão da igreja no mundo. É uma missão que é desempenhada através das nossas vocações, que é desempenhada no nosso lar, que é desempenhada na nossa escola, no colégio, na faculdade. Em todos os ambientes onde nós estamos, nós deveríamos estar fazendo isso, que Colossenses 3:23 que diz, em tudo que fizerem, façam com bom ânimo, como para o Senhor e não para os homens. Então,
a gente precisa mudar essa mentalidade, esse mindset que a gente tem, e entender que, na verdade, tudo que nós fazemos é um serviço que nós prestamos ao Senhor. Mas aí, o papel do pastor é entender a importância que vocês têm. Eu acho interessante que no meio evangélico, o pastor é aquela figura que está no altar, parece que ele está numa posição mais alta, né? E ele se relaciona verticalmente com as pessoas e as ovelhas. Só que, na verdade, biblicamente falando, é o contrário. O pastor é aquele que vem como Cristo, que se esvazia e ele serve. Então, a missão que eu tenho, que nós temos como líderes, é servir vocês, para que vocês saiam daqui equipados, preparados para realizar a obra de vocês. Então, como igreja, nós precisamos entender essa responsabilidade que a liderança tem de preparar vocês. E essa conferência tem a ver com isso. Tem a ver com edificação do corpo de Cristo, mas com equipar e preparar vocês para sair daqui e viver a missão. Então, tem uma igreja que você deve conhecer lá em Indaiatuba que se chama Hangar. Eu acho muito legal o conceito do hangar, porque o conceito deles de igreja é esse. Hangar é o quê? É um lugar onde o avião para ser consertado, ser ajustado, e depois ele vai voar. O avião ele foi feito para voar, não para ficar dentro do hangar. Mas um hangar é um lugar, uma parada importante, onde ele é equipado e preparado para os voos. Então, esse espaço funciona como um hangar, né? Vocês estão aqui sendo ajustados, preparados, equipados, sendo conscientizados e sendo também equipados com ferramentas e instrumentos para irem voar e realizarem a obra de vocês. A nossa obra na igreja, lá fora no mundo. Deus nos chamou para o mundo, não para viver o cristianismo aqui dentro, mas lá fora. Desculpa, acho que eu falei bastante, mas é mais ou menos isso. O tema da conferência é o tema da toca do ano. Tudo que a gente trabalhou na toca no ano girou em torno disso. Nós estamos aqui. Deus, o próprio Jesus falou, eu não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. E ele fala que no mundo a gente vai ter aflição, o mundo não é fácil, a gente vive inúmeros dilemas, mas foi aqui que Deus nos colocou. Então a gente precisa ser relevante no lugar onde Deus colocou. Só que como vocês falaram, como Carol bem disse, às vezes a gente tem a percepção de que a pessoa que está servindo ou trabalhando numa atividade religiosa dentro da igreja, ela é mais espiritual, ou de alguma forma tem um contato mais íntimo de Deus. E Tim Keller vai te construir exatamente isso naquele livro, Como Integrar a Fé e Trabalho. Ele vai te construir isso mostrando que o trabalho ele é santo e é inclusive um pressuposto da reforma protestante. Mostrar que o trabalho não é algo que deveria ser demonizado, ser colocado em descarte, porque por conta de toda a distorção que a igreja criou antes da reforma, então começou a se ver o trabalho como uma maldição que foi dada para Adão depois do pecado. Mas aí, depois da reforma, a gente vê um resgate dessa compreensão do trabalho como parte da Missio Dei, da missão de Deus no mundo. Então, Deus nos colocou aqui. Como é que a gente consegue viver uma vida? Porque tem muitos jovens e adolescentes aqui que eles chegam assim para mim, Bruno, eu quero ser pastor. Eu quero viver a vida para a glória de Deus, eu quero viver ministério. Aí eu falo, mano, mas você pode ser um médico vivendo ministério. Você pode ser um engenheiro vivendo ministério. A gente tem pessoas na liderança da toca que falam assim, mano, você pode até não ter o dom de chegar aqui na frente e pregar, mas você pode ser o melhor engenheiro da computação que vai proclamar o evangelho dentro do lugar que Deus colocou, no mundo sendo relevante no contexto que Deus colocou. Então, eu acho que o título do livro seria bom assim para construir essa pergunta. Carol, como que a gente faz para integrar fé e trabalho, sem idealizar o ministério, mas ao mesmo tempo entendendo o lance funcional? Eu acho que é bem do que a gente já falou, né, agora há pouco, entendendo primeiro que a vida cristã é um todo, é integral mesmo. Acho que isso está batendo bastante na conferência, né? Não é uma parte da minha vida, é o todo. Jesus não quer o seu domingo, os seus 10% do dízimo, Ele quer a sua vida toda. E ser cristão de forma real e verdadeira inclui o todo da vida. Não tem um quarto escondido que Deus não quer alcançar, não quer descobrir na sua vida. E o próprio, o Abraham Kuyper fala, né? Não há 1 centímetro sequer do qual Jesus não diga, é meu. Então, isso fala da soberania de Deus sobre a nossa vida, é o todo da vida. Eu gosto muito do Sermão do Monte, por isso que eu falei na noite passada, porque eu acho um trecho das Escrituras que Jesus fala
de coisas extremamente práticas. Jesus fala sobre o jeito que você fala, seja o seu falar sim, sim, não, não. Jesus está preocupado o jeito que você fala. Jesus está preocupado o jeito que você lida quando o boleto chega em casa, se você tem ansiedade quanto ao que comer, ao que vestir. Jesus está preocupado como você olha para uma mulher ou para um homem quando ele passa, e não apenas se você adultera ou não, ele está preocupado se você tem pensamentos impuros sobre isso. Então é vida integral, não passa nada. Quem leu o Sermão do Monte ficou de boa, leu errado. Porque assim, é tudo para a glória de Deus, tudo mesmo. E inclui também o trabalho, né? Como a gente vive o trabalho. Então, eu acho que tudo, a base é, como o Tiago falou, dessa visão, ainda que a gente herdou do evangelicalismo antigo, de um dualismo, né? Então, esse dualismo se apresenta no clero e leigo, né? Tem o pastor e o povo. O pastor está vivendo e eu estou assistindo o pastor orar a Deus, enquanto deveria ser o contrário, né? O pastor nos ensinar e a gente ora, o sacerdócio de todos os santos. Então, na prática, a unidade de fé em trabalho é conhecer o evangelho de verdade. Quando a gente conhece o evangelho, a história assim da redenção por completo, que Deus não quer redimir só o seu sentimento, né? Só o seu coração, mas sua vida como um todo, isso afeta o trabalho. É impossível um cristão verdadeiro não levar a fé para o trabalho. É impossível. É tipo assim, é impossível. É igual um músico. É impossível ele não fazer uma música que vai tocar nas coisas de Deus, se ele é um cristão. É impossível. É tipo, impossível. A pergunta até deveria, para nós, deveria ser o contrário. A gente está tão doente, né? Que deveria ser o contrário. Como que algum cristão não glorifica Deus no trabalho, né? Deveria até ser o oposto. Acho que duas coisas muito legais, né? Isso que a Carol falou. Acho que o nosso problema é que nós temos essa mente departamentalizada, assim, né? Nós temos uma área espiritual da nossa vida, nós temos uma área emocional, nós temos ali a salinha das finanças, temos ali a salinha também do prazer, da diversão. A gente tem várias áreas na nossa vida. E a gente costuma entregar a chave da salinha espiritual para Jesus, né? A gente fala assim, ó, Jesus, aqui eu quero te glorificar, né? E a gente toca a parte emocional ou toca a vida profissional do nosso jeito. Mas é exatamente o que a Carol falou. Jesus, ele quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Então, ou Jesus é Senhor da tua vida, de todas as áreas da tua vida, ou ele não é, de nenhuma. Ou você entregou de fato a tua vida completamente, integralmente a Deus, ou tua vida cristã é uma ilusão, né? Então, não existe cristão de meio período, né? Nós somos cristãos integralmente. Agora, uma outra questão que eu até numa conversa com o Iago, a gente estava falando sobre isso, né? Muitos jovens estão vindo com esse papo de quero ser pastor. Legal, né? A Bíblia diz que quem almeja essa área, né, de liderança e pastor, é muito nobre isso. Agora eu tenho uma preocupação, né? Nós temos uma preocupação. A pergunta que nós temos feito aos jovens é a seguinte: por que você quer ser pastor? Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer, que você pensasse, é por que você quer ser pastor? E a resposta de muitos tem sido a seguinte: eu quero ser pastor porque eu quero pregar lá no púlpito, porque eu também quero viajar para falar em conferências, porque eu também quero viver essas coisas assim que eu vejo o Bruno vivendo, o Gui, o Digo vivendo, tudo isso né? O Ângelo, a Carol, a Fernanda. Pô, eu quero ter uma vida assim também. Gente, isso não é ministério pastoral. Isso não tem nada a ver com o ministério pastoral. Talvez é uma parte, né? Mas é uma parte muito pequena do ministério pastoral, porque a maior parte do ministério pastoral se dá na casa daquela irmã que tem um filho que é drogado e ela está passando por um momento muito difícil. Você precisa ir lá orar com ela, estar com ela, investir, amá-la, abraçá-la. Aquela mulher que perdeu o marido, ele acabou morrendo e você vai lá, a mulher está enlutada e você vai cuidar dela. O ministério pastoral tem a ver com isso. A gente está ali na lama, no esgoto, ajudando as pessoas em suas lutas, servindo elas, cuidando dessas ovelhas. São coisas que não são vistas no Instagram, são coisas que não são instagramáveis. Então, se você quer ser um pastor por essas questões instagramáveis, né, de projeção, de holofote,
então você não quer ser pastor. Cuidado com a vaidade, porque ser pastor é a gente cuidar de ovelha. 1 de Pedro 5, 2 diz isso, né? Cuidem do rebanho de Deus que foi colocado nas mãos de vocês. Então, é isso, a gente precisa também sondar o nosso coração, nossas intenções, e perceber se existe um coração vaidoso dentro de nós, querendo, né, buscar afirmação através do ministério pastoral, ou se é legítimo o nosso desejo de servir a Deus, seja onde for, se não tiver holofote, se não tiver Instagram, se não tiver curtida, se não tiver seguidores, você ainda quer ser pastor? Essa é uma questão para a gente responder, né? Então, indo um pouco talvez agora para o tema que a Carol falou ontem. A gente vive uma situação um pouco sensível, complicada da igreja no Brasil hoje. Principalmente eu acho que talvez após essas eleições a gente viveu um tempo extremamente complicado. E você, Tiago, é pastor de uma das igrejas que mais inspiram hoje no Brasil. A Red inspira de muitas formas. Eu até copio a sua roupa de vez em quando. Desde a roupa, os slides. Eu tento fazer um slide legal, mas nada se compara àquele para refletir e praticar no final. Queria até puxar seu saco agora, então. Muito legal. Mas hoje a gente vê pouco movimento de diálogo entre as igrejas. De trocar experiência, de trocar figurinha, de sentar à mesa com os pastores. A gente vê muita gente tentando construir seu império, tentando construir a sua instituição forte e levantar grandes denominações. Hoje a gente tem visto até menos o nome da denominação e mais o nome dos líderes que estão à frente dessa denominação como grandes influências. E o chamado de Cristo, e passa diretamente pela sua resposta agora na última pergunta, como construir igrejas saudáveis, relevantes, mas sem alimentar vaidades pessoais ou institucionais? Como eu consigo dialogar, proporcionar esse ambiente de partilha, de mesa entre as igrejas, quebrando a banca daquilo que tem se construído hoje de forma tão desastrosa nas igrejas do Brasil? Eu preciso pensar um pouco, deixa a Carol responder. Vou pensar também. Passa, repassa. Vou falar uma besteirinha aqui enquanto você pensa. Então, não tem muito a ver com a sua pergunta, mas só para ele pensar. O Jonas Madureira tem uma frase, estou até citando muito ele, nem escuto tanto, mas gosto muito, que ele fala que a carne do teólogo é a igreja. Eu diria isso para nós, assim, influencers, sei lá, né, youtubers. A nossa carne é a igreja local, né? Isso aqui é uma ótima experiência de troca, mas igreja local é onde tudo acontece. Eu admiro muitas pessoas na internet, mas para mim o valor está assim, deixa eu ver tua igreja local e tua família, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Tem muita gente na internet que fala muita coisa, ensina muita coisa, mas não praticou nada em casa, nem na família, nem na igreja local, que seria o segundo estágio depois da família, né? Então, hoje em dia eu estou muito de olho nisso. Eu fico grata que vocês sempre me chamam para falar de igreja, porque é o tema que eu mais amo. Vida de igreja, igreja local, como que Deus está fazendo as coisas. É assim que Deus vai mudar as coisas no mundo, é através da igreja, assim, mesmo. Deu tempo? Excelente. Eu acho que é exatamente isso. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu, Carol. Porque a minha esposa é muito pé no chão. E a minha esposa, a Nath, ela não é alguém que se impressiona comigo. Então, é ali em casa que no meu casamento, como marido, eu tenho sido tratado, eu tenho aprendido também a ser mais parecido com Cristo, né? Então, eu sou muito grato a Deus. Eu sempre digo que a Nath, ela é a minha lixa celestial, é a minha lixa espiritual. Deus usa muito a vida dela para trabalhar o meu caráter, para trabalhar também o meu orgulho, para me trazer de volta para o planeta Terra e para apontar áreas da minha vida que precisam ser tratadas. O cônjuge no casamento é isso, né? Ele é um espelho diante de nós. Então, essa relação, ela tem sido muito importante. Eu lembro que quando a gente teve a nossa filhinha Mel, a Nath passou pelo puerpério, não
sei, quem sabe o puerpério é o primeiro mês ou os primeiros meses, né, depois da gravidez. A Nath, no primeiro mês da gravidez, quer dizer, quando a Mel nasceu, ela estava no puerpério, então as emoções ali turbulentas, né, altos e baixos emocionais, hormonais. E eu entrei no quarto e eu e a Nath tivemos uma discussão. E ela estava assim bem alterada, tal. Os primeiros meses depois que você tem um bebê é super cansativo, assim, né? E minha mãe tinha ido visitar a gente naquela semana, justamente estava lá em casa, na sala. A discussão não teve resolução. Eu fechei a porta, eu fui para a sala, eu virei para minha mãe e eu falei assim para minha mãe: mãe, hoje está muito difícil, está muito difícil. Minha mãe virou para mim e falou assim: Tiago, morra. Morra para si mesmo. Porque Deus te chamou para amar tua esposa como Cristo te amou. E Cristo te amou dando a vida por ti, morrendo por ti. E você vai amar tua esposa morrendo para si mesmo. Bom, qual é a mãe que vira para o filho e diz morra, né? É uma mãe que entendeu o evangelho. Que sogra tua mulher tem, hein? É, exatamente. E aí, eu acho assim, isso responde também a pergunta do Bruno. Eu acho que o nosso problema como liderança cristã e como cristãos é que nós não entendemos quem Jesus é e não entendemos qual é o chamado de Jesus para a nossa vida. Nós queremos subir para o trono, mas Jesus mostra que o caminho não é para o trono, o caminho é para a cruz, né? Jesus é o rei que veio e não sentou no trono, ele subiu na cruz. Então, o ministério pastoral e a vida cristã é essa. Pega a tua cruz e carrega ela. O Iago falou hoje de manhã sobre isso. Então, eu acho que a gente tem esquecido essa questão do esvaziamento. E unidade tem tudo a ver com isso. Eu só sou capaz de viver uma relação de unidade se eu me esvaziar de mim mesmo. A única maneira de eu sentar na mesa com um traidor, eu me esvaziar e morrer para mim mesmo. Então, eu acho que essa é a nossa dificuldade com a unidade. A gente ainda não se esvaziou. A gente está muito cheio de si. Então, a nossa falta de unidade só aponta quanto orgulho, quanta vaidade e quão cheios de si mesmos nós somos. Então, a gente está bem distante de Jesus. Acho que é isso. Eu lembrei, enquanto você falava daquele livro A Treliça e a Videira, né? Que eu acho que assim como a vida cristã como um todo, ela tem aspectos que são bem naturais, né? E o outro sobrenatural, que depende de Deus e tudo mais. Então, acho que o desafio hoje da gente como igreja moderna, né, nos tempos de hoje, é aproveitar boas estruturas, né? A treliça, né? Os andaimes que a gente vai colocar, que às vezes são estratégias, são métodos que são bons, pode ser bom para desenvolver coisas na igreja, mas entender que isso tem seu lugar. E será que as nossas igrejas facilitam a vida de Cristo crescer como uma videira vai crescendo, né? Acho que muitas igrejas acabam se perdendo porque ficam tão de olho no andaime, né? Ou na treliça, mas não tanto na vida de Cristo, né? Como o Tiago falou. Acho que quem é líder e pastor tem sempre isso em mente. Como que eu faço a vida de Cristo fluir na minha igreja porque às vezes a pessoa fala assim, é só isso. Não, pode usar métodos. Deus usa pessoas, sabe? Deus está nisso, em coisas supernaturais, às vezes até estratégias, não tem problema. Mas e a vida de Cristo? Está fluindo? Na vida da Dona Mariazinha ali? Dona Mariazinha está sendo amada na igreja? Não só a igreja está crescendo, o nosso prédio está legal, né? Nossas estratégias de evangelismo. Não, a vida de Cristo está fluindo? Tem vida, assim, sabe? Quando você vê uma planta e tem aquelas folhinhas nascendo, tem vida na igreja? Ou é só uma grande empresa que está dando certo, né? Então, tem um outro livro que eu não li, mas a Igreja Tove que fala. Está em alta, né? Eu só folheei, já achei maravilhoso. Ainda não li, mas está todo mundo falando. Está bombando. Igreja... Quem autor? Não sei. É alguma igreja aí que Deus fez algo muito especial. E aí tem princípios, uma igreja por exemplo, acolhedora. Igrejas voltadas para pessoas e não para projetos, né? Tem muita igreja que é muito mais projeto do que pessoa. Várias coisas assim, bem legais. Eu, abrindo o coração, né? Dentro disso que a Carol falou, eu estou vivendo uma crise pessoal intensa nesse momento. E eu fico muito emocionado quando eu falo sobre isso, porque Deus tem nos abençoado muito como igreja. E hoje
eu estou vivendo assim um momento que muitos pastores sonham em viver, construindo um prédio gigante, uma igreja gigante. E eu estou em crise. Porque a minha vontade era falar assim, cancela tudo. Vamos voltar para a rodinha de violão, sentar aqui e viver algo mais essencial, assim, né? Então, eu tenho vivido um tempo assim diante de Deus, na presença de Deus, dizendo, Deus, será que tudo isso é realmente necessário? Porque a gente acaba se encantando pela treliça, né? A essência é a videira. A treliça é só a forma. Mas a forma, a treliça, existe para servir a videira, a igreja, as pessoas. E a minha pergunta tem sido essa. Será que eu estou produzindo discípulos maduros? Será que essa treliça aqui, ela vai levar as pessoas de fato a se tornarem mais parecidas com Jesus? Ou ela pode ofuscar? A minha preocupação é a seguinte. A gente gosta de igreja bonita, né? Não é errado tudo isso. Mas a minha preocupação tem sido, será que o holofote, será que as luzes, será que o moving, será que tudo isso pode de alguma forma ofuscar e desviar a atenção das pessoas do que é realmente o mais importante, que é Jesus e se tornar mais parecido com Jesus? Então, essa é a crise que eu estou vivendo no momento. Será que a gente pode aplaudir esses dois, agradecendo a Deus?